Alô? Opa! Ô, pessoal. Então, estamos voltando aqui. Só dar uma guardadinha para todos entrarem. Tá? Eu tava comentando, tá? E justamente caiu, tá? Eu sei que alguns professores acabam não tem esse problema por enquanto ainda de ter que entrar numa sala, sair de outra e tal. É que o Zoom ele tem um limite de 40 minutos. Tá? Para as primeiras aulas ele não estava exigindo isso. Mas como eu já usei essas aulas, tá? Então agora ele está sempre caindo. Então ele bate, ele fecha os 40 minutos, ele cai. Tá? Por isso que eu tenho que abrir diferentes salas aí para a gente ir fazendo a aula ao longo da noite. Eu não consigo usar uma única sala e usar ela sempre, tá? Então eu tenho que fazer essas diferentes por causa dessas quedas que acabam acontecendo. Só dar uma guardadinha, acho que está faltando o pessoal entrar ainda. Muito bem. Tá, então acho que agora o pessoal já chegaram aqui, certo? Tá? Então eu estava comentando com vocês. Então, que a gente tem esse aspecto aí de curto e de longo prazo, né? Então, um ano é aquilo que vai no curto prazo, é o circulante. A mais de um ano é aquilo que vai no não circulante. E aí, né, ele pode ser o não circulante que eu vou receber no ativo realizado a longo prazo, ou que eu vou pagar no ativo exigido a longo prazo, ou pode ser aquele que ele vai usar, né, que não tem um prazo como ativo permanente, e no lado do passivo, o patrimônio líquido, né, também não tem um prazo para pagar. Tá? Então, assim, gerencialmente, eu ainda tenho algumas outras informações que são importantes da gente considerar. Né? Então, que lembrem o ativo e o passivo. Deixa eu tentar anotar aqui. Vou botar aqui de novo o nosso desenho, tá? Perdão. Deixa eu apagar aqui. Eu quero o desenho da caixa. Tá? Então, eu quero aqui vocês imaginem um ativo, aqui vocês imaginem o passivo. Tá? Como é que eu posso chamar? Tem uma outra maneira que eu disse para vocês que eu chamo também o ativo. Né? Então, esse lado aqui pode ser o ativo. Como é que é outra forma de que eu chamo ele? Investimento, certo? Aonde a empresa coloca o dinheiro, né, investimento da empresa, e uma outra forma de eu também chamar isso é onde a empresa aplica dinheiro, né, aplicação. Tá? Então, as três formas se referem ao que a gente está chamando de ativo. Ativo, investimento ou aplicação de recursos. Aonde a empresa aplica, onde a empresa investe o seu recurso. Tá? Aqui do outro lado, quando eu chamo de passivo, quando eu estou falando aqui
Tá? Quando eu estou falando aqui do passivo, como é que eu também posso chamar o passivo? Financiamento. Financiamento é uma maneira de chamar ele. Qual é a outra maneira de chamar? Aqui embaixo a gente viu ali. Tá? Também posso chamar ele de uso de recurso, né? de origem do dinheiro. Da onde o dinheiro vem. Quem é que coloca o dinheiro da empresa? Quem é que financia essa empresa? Tá? Que podem ser, no passivo, é capital de terceiros, a gente chama terceiros, e no patrimônio líquido é o capital do sócio, é o dinheiro que o sócio coloca dentro da empresa. Ok? Uhum. Certo? Ok. Tá, então, vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Tá? Então, assim, deixa eu só voltar e... Deixa eu voltar e apagar isto aqui. Esqueci de apagar. De novo, apagar isto aqui. Tá? Agora sim. Tá? Então, aqui nós temos a equação da contabilidade. Tá? Então, vai mostrar lá essa equação da contabilidade. Vocês já viram lá nos balanços de vocês. A forma tradicional de eu mostrar. O ativo vai ser igual ao passivo mais patrimônio líquido. Por quê? Por que isso acontece? Tá? Porque aquilo que eu disse para vocês. Tá? No ativo, eu vou ter aquilo onde a empresa investe o dinheiro. Tá? Investimento. Tá? O passivo e o patrimônio líquido vão ser os financiamentos. Tá? Este passivo aqui é o financiamento. E qual é a origem desse financiamento? Da onde ele vem? Financiamento com capital de terceiros. Tá? Então, é o terceiro que coloca dinheiro, que empresta dinheiro para a empresa. Além disso, eu tenho um outro financiamento, tá? Que é o financiamento de capital próprio, quer dizer, de capital dos sócios. É o sócio que coloca esse dinheiro dentro da empresa. Então, aí eu tenho o valor que eu invisto, o valor que a empresa investe, para eu colocar R$10, ou 10 mil, ou 10 milhões, eu tenho que ter alguém que financie, eu tenho que ter alguém que banque esse dinheiro. Parte pode ser do sócio, parte pode ser de terceiros. Né? E aí pode ser o banco, pode ser o fornecedor, pode ser o empregado, que ele não entra com dinheiro, mas ele entra com trabalho, né? Ele financia a empresa por um tempo, quando ele não recebe o dinheiro da empresa. Tá? Então, tudo isso são formas de financiamento da empresa. Então, o investimento que ela faz depende desses financiamentos que ela vai obter. Tá? Voltar lá. Tá, então, voltamos aqui. Deixa eu só lembrar de apagar. Tá. Então, aí eu disse para vocês, olha, o ativo, que são os investimentos, eu também vou chamar de aplicações, ou uso do dinheiro. Tá? O passivo eu vou chamar de origens, ou fonte do dinheiro. Passivo é a fonte, é a origem de terceiros. Patrimônio líquido é a fonte, a origem do dinheiro do sócio. Tá? Da onde o dinheiro vem para que a empresa possa fazer a aplicação, para que a empresa possa usar. Tá? Aí são as duas avaliações. E a equação da contabilidade é que o resultado ela vai depender da diferença, essa regra matemática aqui, tá? Quer dizer, o resultado, vamos pegar a tradução dele, resultado vai ser igual ao PL de T mais 1, quer dizer, o PL do período 1, a gente tinha visto lá. Como é que eu tinha mostrado isso antes para vocês? Eu tinha dito, este PL de T mais 1 é o PM de 2019. Tá? O patrimônio líquido de 2019. Tá? Menos o PL de... Menos o PL de 2018. O PL de T.
Então, a diferença, o resultado que acontece entre um período e outro, aquilo que a gente falou que foi o lucro do período, é isso que vai mudar o patrimônio líquido. Então, o resultado vem dessa diferença do PL. Então, esse resultado eu vou ter que adicionar, vou ter que somar, como eu acabei de mostrar para vocês antes, né? Que aí a gente vai mostrar essa diferença do patrimônio líquido de um período para outro. Tá? Esse valor que tu está falando, que é o P, seria em dinheiro. É o valor em dinheiro mesmo. É o resultado, é o valor do patrimônio líquido em dinheiro. Quer dizer, quanto é o patrimônio líquido em 2019, né? Qual era o valor do patrimônio em 2019 e qual era o valor do patrimônio líquido em 2018. Isso vai dar o valor do lucro, né? Então, na verdade, isso é para entender o que vai mudar. Isso se o sócio não colocar mais dinheiro, tá? Quando for para 2020, né, nesse ano aqui, provavelmente o sócio vai colocar mais dinheiro. Então, aumenta o patrimônio líquido não por causa do resultado, não por causa do lucro, mas porque o sócio aumentou o dinheiro. Mas se o sócio não colocar dinheiro, o que muda o patrimônio líquido é o lucro que a empresa obteve. Se a empresa obteve lucro, ela aumenta o patrimônio líquido. Se a empresa teve prejuízo, ela diminui o patrimônio líquido. Tá. Vai dar exemplo disso? Porque isso É... mais não faz sentido. Como? Por exemplo, não é se eu o tiver... tempo, ou não mais o burro. Oi? Ah, mais um é o tempo? Sim, mais um é o tempo, 2019. Tá? O período de 2019 contra o período de 2018. Tá? O patrimônio líquido de 2019 menos o patrimônio líquido de 2018, se eu não tiver dinheiro que o sócio coloca, vai ser o resultado. Foi aquilo que a gente viu antes. Mas quando eu mostrei para vocês e eu montei uma DRE e eu disse, olha, a receita é de 100, o custo é de 60, a despesa operacional é de 20, aí eu disse, olha, tem umas outras, ok, no fim das contas teve um lucro líquido de 15. Esse lucro líquido vai aumentar aquele lucro acumulado. É isso que eu estou falando, ele vai aumentar o patrimônio líquido. O lucro acumulado é aquela conta do patrimônio líquido que mostra a história desse lucro acumulado que ela teve. Ok? Uhum. Tá Ok. claro? Ficou. Beleza. Tá? Então, vamos lá. Clear all. Tá? Então, assim... Então, imagine aqui, eu tenho as aplicações de recurso, aqui do outro lado eu tenho a passiva, ou fonte, da onde vem o dinheiro, né, da captação. Então, neste lado do ativo são os investimentos, é onde a empresa alocou recurso. Neste lado do passivo é onde a empresa buscou recurso. Tá? Claro, aquele buscou recurso, ela buscou com banco, ela buscou com fornecedor, ela buscou no patrimônio líquido, ela buscou com sócio, e tem aquele dinheiro que ela mesma gerou pelo resultado, que é aqueles lucros acumulados. Esse é um dinheiro que é uma fonte de recurso interna da própria empresa, pelo resultado. Tá? Então, imaginem aqui as decisões da empresa. Eu disse para vocês que aquilo que eu tenho de curto prazo, aquilo que eu tenho para receber no curto prazo, é o ativo circulante. Aquilo que eu tenho para pagar no curto prazo é o passivo circulante. Concordam? Sim. Ok? Tá? Então, eu tenho ativo circulante e ativo não circulante. Passivo circulante e passivo não circulante. Tá? Essa decisão aqui, quando eu falo de passivo não circulante, comprar uma nova máquina, aumentar o tamanho da minha empresa, fazer uma nova filial, né? Enfim, qualquer que seja o projeto de investimento, mas um projeto de investimento de longo prazo, nós chamamos isso de orçamento de capital. Né? É uma das grandes decisões da empresa, é a decisão de capital, de tomar a decisão de fazer investimento. Quando eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou ter que buscar dinheiro no mercado, mas é um dinheiro de longo prazo, não é o dinheiro do dia a dia, é o dinheiro de longo prazo. Pode ser com financiamento de banco para pagar no longo prazo, pode ser pegar dinheiro do sócio, tá? Isso é a decisão que a gente chama de estrutura de capital, da onde o dinheiro vem. Então, essas são as duas grandes decisões da empresa. Decisão de investimento, que é o orçamento de capital, e decisão de financiamento, que é a estrutura de capital. Mas eu tenho uma terceira decisão, que é a decisão que mais impacta na contabilidade, quer dizer, claro que a gente vai ver todas, mas a grande maioria das operações, vocês vão ver que vai se concentrar aqui em cima.
nessas contas aqui, de ativo e passivo circulante. Por quê? Porque são as decisões operacionais. Todo dia elas estão acontecendo. As decisões de operação ou de capital de giro, elas vão mexer aqui em cima. Todo dia, toda hora elas estão acontecendo. E como toda hora elas estão acontecendo, a grande maioria dos lançamentos da contabilidade vai ter a ver com essa parte circulante, com o ativo ou passivo de curto prazo da empresa. Tá? Então, além disso, tem as decisões de dividendo lá, que essas a gente vai deixar para depois. Lá no final a gente vai ver, tá? Por enquanto não é o nosso foco, tá? Lá no final a gente revisa isso. Mas o que é importante a gente ver, tá? É que lá no balanço patrimonial de vocês, eu não tenho um monte de coisa jogada. Todas as empresas que vocês pegaram, elas vão seguir a mesma regra. E a regra de todas vai ser, tá? Começa por um ativo circulante, tá? Aquilo que vence no curto prazo, depois o ativo realizável a longo prazo, tá? Que é aquele ativo que eu vou ter mais de um ano para pagar, e depois o ativo permanente, que é aquilo que eu não vou receber, mas eu estou usando para gerar receita no futuro. Tá? Por quê? Porque o balanço no lado do ativo, ele tem um critério que a gente chama de critério de liquidez. Tá? Este critério de liquidez é o que define o que vai estar registrado no ativo. Tá? Quanto mais líquido, ou seja, quanto mais próximo do dinheiro, mais em cima. Quanto mais distante do dinheiro, mais ele vai descendo. Tá? Então, o que está mais longe de virar dinheiro vai estar lá embaixo. O que já é dinheiro, o que está mais próximo, está aqui em cima. Então, qual é que é a coisa mais próxima de virar dinheiro numa empresa? A venda Não, não é a venda. A venda não está no balanço. Aqui nós só estamos falando de patrimônio. Venda está lá no DRE. A coisa mais próxima... Resultado? Não, o resultado está lá no DRE. O resultado é o resultado da empresa. Aqui nós estamos falando de patrimônio. Patrimônio são bens e direitos. A coisa mais próxima de virar dinheiro, mais próxima do dinheiro, é o próprio dinheiro que a empresa tem no caixa. Tá? Então, essa é a coisa mais próxima. Já é caixa, já é dinheiro. Tá? Então, toda a primeira conta do balanço de vocês, tá? Pode olhar lá em cima. E nesse caso, a gente só conta o caixa ou conta caixa em investimentos? Vamos lá. Na contabilidade é importante ter essa diferença. Depois, lá no final, é que ele vai mostrar um balanço resumido e aí ele vai mostrar de caixa, investimentos, ou o que ele chama de disponibilidades, tá? Mas na contabilidade, seguindo o padrão correto, é importante diferenciar o que é caixa, o que é banco e o que é investimento. Por quê? Porque caixa é o que está na tua empresa. O banco, ele está na empresa, ele está quase... Hoje é muito fácil fazer isso. Ele é quase na tua mão. Mas lembra da diferença entre bem e direito? Caixa e banco tem essa diferença. Sim. O caixa é o teu bem, está contigo, tu está com ele na mão. O dinheiro do banco, eu dependo do banco ter o saldo disponível. Se o banco hoje fechar, né, e eu vou perder aquele, porque é um direito, eu vou perder aquele dinheiro não vai estar mais disponível. Tá? Ele está quase disponível, mas é como se fosse uma segunda conta. Então, eu tenho a conta de caixa, depois eu tenho a conta de bancos. Tá? Mas no balanço resumido, que talvez alguns de vocês tenham pegado, neste balanço resumido, muitas vezes ele está colocado lá como disponibilidades. Que aí ele vai ter caixa, banco conta corrente, banco conta investimento, tudo junto, tudo na mesma conta lá, descrita como disponibilidades. Por quê? Porque é tudo muito parecido, é tudo quase dinheiro. Então, para o cara que está enxergando, que está lendo essa demonstração resumida, para ele tanto faz. Se está dentro da empresa, se está no banco, para ele é indiferente. Mas para a contabilidade é importante sim ter essa diferenciação. Oi? Nada, senhor. Tá. Desculpa. Tá? Então, na contabilidade eu vou ter a diferenciação desse critério. Tá? Então, no ativo eu tenho essa relação. Aquilo que está mais perto de virar dinheiro, aquilo que está mais perto do vencimento para entrar dinheiro. No lado do passivo, eu tenho o mesmo critério. Também eu tenho uma ordem, só que eu chamo ordem de exigibilidade. Esta ordem de exigibilidade, tá? Ela vai aquilo que eu tenho que pagar antes. Aquilo que eu tenho que pagar mais próximo, mais no vencimento, mais
está mais perto do vencimento, isso vai estar mais em cima. Quanto mais longe do vencimento, mais para baixo ele vai estar do lado do passivo. Mas, de novo, lembre, pessoal, despesas não estão aqui. Não existe despesa no passivo, como não existe receita no ativo. Tá? Receitas e despesas vão estar lá no DRE. Nós já vamos ver ela na sequência. Aqui é só bens, direitos e obrigações. Bens, direitos que a empresa tem a receber, obrigações do que a empresa tem a pagar. Tá? Então, lá em cima vai estar o passivo circulante, né? Aquilo que tem que pagar no curto prazo, em até um ano. Depois eu tenho o passivo exigível a longo prazo, que eu tenho que pagar, mas eu tenho mais de um ano para pagar. E, por último, lá tem o patrimônio líquido. Né? E o que eu tenho dentro desse patrimônio líquido? O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o dinheiro que o sócio coloca. Tá? Esse dinheiro que o sócio coloca, o sócio começou uma empresa. Quando ele começa uma empresa, ele vai fazer um aporte de capital, vai fazer um aporte de dinheiro. É o dinheiro que ele vai colocar lá dentro. Tá? Esse dinheiro a gente chama de capital social. É o dinheiro que o sócio tirou do bolso dele e colocou no caixa da empresa. Né? Esse é o capital social. Tá? Só que isso não é a única coisa do patrimônio líquido. Ela vai ter os lucros que ela vai ter ao longo do tempo, aqueles lucros acumulados. Lembra que a gente falou? Aquilo que vai estar lá no LP, né? O resultado, que é a diferença do PL de T mais 1 menos o PL de T. Né? Então, esses lucros acumulados, os lucros que vão se acumulando ao longo do tempo, vão ficar também registrados no patrimônio líquido. Ou de alguma reserva que a empresa faz, né? Ela não distribui resultado e ela deixa esse dinheiro parado lá na reserva. Tá? Tem uma reserva de reavaliação aí, mas eu vou falar isso bem mais para frente, tá? Só para vocês saberem por enquanto que ela tem. Também é um tipo de reserva. Tá? Vou falar isso depois quando a gente for falar lá de impairment e tal. Né? Às vezes usa, às vezes não usa. Nós vamos ver isso mais para frente depois. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Até então, não. Até então, não. Beleza. Tá? Bom, essa diferença aqui é o capital circulante líquido, só para vocês já terem em mente, tá? Quando a gente for falar de índices, depois isso aqui vai entrar, então nós vamos voltar nisso aqui. O capital de giro ou capital circulante líquido é a diferença de ativo e do passivo circulante, tá? E aqui o que nós temos, então, dentro do balanço patrimonial. Então, dentro do balanço patrimonial, o que a gente tem? Do ativo circulante é aqui, tudo aquilo, lembra que eu vou receber, que vai virar dinheiro em até um ano, tá? Dentro do curto prazo. O que eu tenho? Aquilo que a gente acabou de comentar. Caixa, bancos, aplicações de liquidez imediata. Né? Que vocês acabaram dizendo aí, né? Olha, no meu aparece tudo junto. Né? Muitas vezes aparece tudo junto. Na contabilidade, cada um vai ter a sua continha lá. Vai ter a conta caixa, vai ter a conta banco e vai ter a conta liquidez. Mas, para efeito prático, todas elas são a mesma coisa que a gente chama de disponibilidades. Tá? Então, vai ter as contas lá daquilo que é dinheiro, aquilo que está no banco, ou aquilo que eu fiz uma aplicação para render um juro. Né? Além disso, tenho contas a receber, que é o dinheiro. O que é o contas a receber? É aquela coisa que eu fiz uma venda, né, mas ela não entrou à vista. O cliente não me pagou à vista, ele pagou com o direito que eu tenho para receber. Se eu tivesse feito uma venda e ele tivesse pago à vista, esse dinheiro teria entrado aonde? No caixa. Isso. Tá? Mas, se eu fiz uma venda e eu dei um prazo para ele pagar, digo, cliente, eu sei que é difícil aí, eu sei que não tem, mas tu vai arrumar e tal, vou esperar tu receber, vou esperar 15 dias, vou esperar 30 dias, eu vou ter um direito a receber, uma conta a receber. Tá? Eu também posso ter aplicações financeiras, tá? A um prazo maior. Eu também tenho uma outra coisa que eu vou ter aqui, que é o estoque. O estoque não está lá, eu vou ter que esperar ele primeiro vender, depois de vender eu vou ter que receber, né? Então, mas ele também, eu vou vender ele ao longo do ano. Tá? E eu tenho uma outra coisa que são despesas do exercício seguinte. Tá? O que são despesas do exercício seguinte? Eu vou falar isso para vocês como um exemplo. Tá? É um direito que a empresa tem. Imaginem vocês que vocês compraram um seguro, certo? Vocês pagaram um seguro de, sei lá, R$ 2.400 do carro de vocês. Tá? E vocês pagaram ele à vista. Tá? Quando passou um mês, tá? o seguro ainda vale alguma coisa depois que passou um mês?
Não que tem carência, né? Não, na verdade não tem carência, né? O seguro, à medida que tu contrata, ele tá válido, tá? Ok, eu tô pensando em seguro do carro aqui, tá? Ok, tu tem a carência lá do seguro saúde, né? Que aí é um plano de saúde, é uma outra coisa, né? Mas o seguro, ele vai ter. Quando ele passou um mês, tu já pagou ele. Tu pagou os R$ 2.400. Mas passou um mês, tu ainda tem um direito de passar 11 meses segurado. 11 meses tem o seguro. Quanto vale esse seguro? Vale os 2.400? Não, ele é dividido pela quantidade de meses que tu tem assegurado. Eu vou fazer uma proporção do tempo que eu tenho segurado ainda. Né? Então, se eu fiz de 2.400 para 12 meses, isso dá R$ 200 por mês, na verdade eu vou ter 2.200 como um direito a receber. Esse direito é uma despesa do exercício seguinte. Tá? Então, ele vai virar uma despesa no futuro, mas por enquanto ele é um direito da empresa, porque ele só usou um mês ainda. Ele tem um direito a usar mais 11 meses de seguro, está protegido por 11 meses. E quanto vale esses 11 meses de seguro? Neste caso aí, 2.200, tá? Isso é uma despesa do exercício seguinte. Tá? Mesma coisa funciona com qualquer coisa que a gente paga antecipado. Eu pago antes, mas eu vou usar ao longo do tempo. Isso sempre vai ser uma despesa do exercício seguinte. Tá? Isso vai estar no ativo. Embora o nome seja despesa, é só uma referência, ele é um direito a que vou ter uma despesa lá na frente. Não é uma despesa do período, é uma despesa futura. Tá claro isso, pessoal? Sim? Beleza, tá? Então, isso é o que eu tenho no ativo circulante, tá? No ativo realizável a longo prazo, eu posso ter as mesmas coisas. Eu posso ter conta a receber, eu posso ter aplicação financeira, eu posso ter empréstimos que eu concedi para alguém, tá? Eu posso ter muitos, eu posso ter coisas daquilo que eu tenho para receber, mas quando eu tenho um conta a receber, eu posso ter estoque aqui de uma coisa que eu vou receber acima de um ano. Posso ter estoque no ativo realizável a longo prazo, sim ou não? Não, Posso. Imagina o pode. seguinte, eu comprei... Mas vai ter um tempo muito. É tudo aquele estoque que eu tenho que eu não vou usar no próximo ano. Então, imaginem que vocês compraram, sei lá vocês tiveram uma promoção que vocês fazem cadeiras e tinha uma promoção de comprar parafuso. Tá? E essa promoção era o seguinte, olha, em vez de comprar, vocês iam precisar, sei lá 10 caixas de parafuso para o ano inteiro. Tá? E aí o cara disse, olha, eu tenho 10 caixas aqui, mas eu tenho uma carreta de parafuso. Eu disse, pá, mas uma carreta de parafuso eu vou levar 3 anos para usar uma carreta de parafuso. Tá? Não, mas se eu comprar a carreta de parafuso, eu vou te cobrar, sei lá 1/10 do valor. Aí, disse, opa, para aí, vale a pena. Tá? Então, tu compra uma carreta inteira de parafuso que tu não vai usar. Então, tu vai pegar o quê? Tu vai pegar aquela parte dos parafusos que tu vai usar no ano e tu vai dizer isso é estoque de curto prazo. E tu vai pegar aquela parte dos parafusos que tu não vai usar no ano e tu vai dizer que isso é estoque no longo prazo. Se vocês abrirem empresas que são empresas mais industriais, elas tendem, às vezes, a ter estoque de longo prazo. Ela tem estoque que ela não vai usar no período. Então, às vezes, vai aparecer estoque de longo prazo, é por causa disso. É um estoque que ela vai levar muito tempo para utilizar. Ok? Muito tempo quanto? Não sei. Mais de um ano. Essa é a informação. Alguma Entendi. dúvida até aqui? Não? Podemos seguir? Sim. Ok. Sim. Tá? Então, assim, dentro do ativo permanente, a gente falou lá, é um ativo que eu não vou usar para... eu não vou ter eu não vou receber. Ele não vai se transformar em dinheiro no curto prazo, mas ele vai permitir à empresa ter receitas. Então, eu posso ter 3 grandes tipos, e depois tem um quarto aqui, que é o ativo intangível, mas, enfim, vou falar aqui. O principal, o mais importante, digamos assim, é esse cara aqui, é imobilizado.
São as máquinas, o equipamento, tá? Veículos, móveis, imóveis, coisas que eu vou usar para que a empresa gere receita, para que a empresa cumpra a sua atividade. Tá? Mas além de imobilizado, tem mais os investimentos, que eu posso ter participação em outras empresas, tem os diferidos, tá? Que são um dinheiro que eu gasto no início da empresa para poder fazer ela funcionar ao longo do tempo. Tá? Isso também está tudo no permanente. Mas o grande massa, a grande coisa vai estar lá dentro do imobilizado. Certo? Tá? E aí, então, isso é o meu ativo. No lado do passivo, eu vou ter as mesmas coisas, na mesma divisão. Então, só que não agora a receber, agora a pagar. Então, o passivo circulante vai ter tudo que a empresa tem a pagar no curto prazo. Então, vocês imaginem, o que eu tenho? Eu tenho fornecedores, aquilo que eu comprei do fornecedor, mas não paguei à vista. Porque se eu tivesse pago à vista, eu não teria nada a pagar. Teria saído do meu caixa o dinheiro e eu não precisaria pagar nada. Mas se eu conseguir um prazo para ele, eu tenho uma dívida, eu tenho uma obrigação de pagar esse fornecedor no curto prazo. Em 15 dias, em 30 dias, em 60 dias, não sei, né? Mas vai estar lá no curto prazo. Eu tenho impostos a recolher, eu tenho empréstimos bancários, eu tenho contas a pagar, eu tenho às vezes as provisões, tudo que a empresa tem para pagar no curto prazo, em até um ano. Tá? Além disso, do mesmo jeito lá do ativo, eu tenho o que eu tenho que pagar há mais de um ano. Né? E eu posso ter fornecedores? Posso. Se eu compro alguma coisa, eu negocio com ele, olha, eu vou pagar daqui a mais de um ano. Ah, mas tem um problema. Posso ter empréstimos bancários, financiamentos, para pagar para o banco em mais de um ano? Posso, quando o banco me dá um financiamento com prazo de mais de um ano para pagar. E eu posso ter impostos a recolher com mais de um ano? Está aqui. Mas eu pergunto para vocês, eu posso ter? Sim ou não? Mais E de por um quê? ano. É. É que não. Pelo princípio da continuidade? Oi? Fala, Vitor. Pelo princípio da continuidade, que a empresa vai continuar aberta? Ok, mas ela vai pagar em mais de um ano? O governo te dá mais de um ano para tu pagar imposto? Ah, tá, entendi, compreendi. Só se Não, for o imposto de parcelado, por exemplo, a gente tem o imposto exatamente. de residência, imóvel, esse é parcelado e aí pode levar mais de um ano. Tem um ano de Na prazo. verdade, não. Esse não. Ele vai te cobrar dentro de um ano. Ele não vai te dar mais de um ano para pagar. Mas tem algumas coisas, Tu quando tem tu um ano, no parcela caso, né? imposto... Oi? Tá? Às vezes, o que acontece é quando tu parcela imposto, vamos supor assim, tu deixou de pagar imposto. Né? E aí, pô, não tinha dinheiro, deixei de pagar, aí tem multa, juro, para lá, e eu vou lá renegocio com o governo. Tá? Essa renegociação, às vezes o governo te dá, ok, eu vou aceitar, vou renegociar, tu vai pagar ele mensalmente, e ele vai te dar, às vezes, um período maior de um ano para fazer esse pagamento. Tem um pedaço que tu vai ter que pagar dentro do ano, mas tem um pedaço que tu vai pagar, sei lá eu, daqui a... Né, ele te dá aí até, ele divide em parcelas em 36 meses, às vezes em 60 meses, né? Dependendo da negociação do refis que a empresa fizer. Tá? Mas sempre que eu olhar e eu tiver impostos a recolher em mais de um ano, é porque eu tive algum tipo de renegociação, eu deixei de pagar, em geral, imposto dentro do prazo. E aí eu deixei de pagar dentro do prazo e aí eu preciso pagar, eu fiz uma renegociação e eu tenho um pedaço disso que eu posso pagar no longo prazo. Tá? Mas eu posso ter também impostos a recolher no longo prazo. O governo não te dá um prazo maior, mas às vezes pode acontecer essas situações. Tá? E o restante desse futuro também. Tá, por exemplo, tem alguns fornecedores que emitem imposto com a lei, que é o PIS, COFINS e o CSL, CSLL. Esses impostos, eles podem ser parcelados. Aí aconteceu um caso, deu uma nota de 60 mil que o condomínio está pagando e ela é parcelada em 36 vezes. Esses impostos são parcelados juntos.
Tá, São porque ele é uma impostos. mas aí é uma renegociação de impostos, tá? Não, ele é uma nota emitida, o fornecedor emitiu para nós, no caso o condomínio é substituto tributário, e aí junto com para ele receber, no caso, a lei em si, ela pode ser parcelada junto com a nota normal, só não pode ser o serviço em si, o ISSQN, mas os outros, PIS, COFINS, que é a lei, né, de serviço, ela é, Não, ela é, mas ela aí é tu tá falando de outra parcelada. coisa, Gabriel. Aí tu tá falando uma coisa que nós podemos Pois até é, não discutir. é isso? Eu vou abrir, não é isso, tá? Eu vou abrir até um fórum lá para a Ah, gente poder discutir isso com um pouco mais de detalhe. Isso são créditos tributários que tu tá falando, tá? Ele tem um crédito e aí como essa empresa ela não usa esse crédito, o que ela faz? Ela vende às vezes esse crédito, tá? Existem N formatos de ela poder fazer isso. Ela vende o crédito, tá? E aí tu pode usar esse crédito tributário, mas aí não é de pagar. Aí o contrário, é para não pagar esse cara, para não pagar o governo, tá? Eu posso, um pedaço do imposto que eu estou devendo, eu posso usar esse crédito e comprar o crédito de uma outra empresa que está vendendo. Tá? Mas isso é uma outra questão, é uma questão tributária. Na verdade, aí tu está fazendo um aproveitamento de crédito. Tá? E aí tu tem até um limite desse crédito que tu usa esse aproveitamento. Não é com relação ao pagamento. Quando tu tem um pagamento, tu tem que pagar PIS, tu tem que pagar COFINS, tu tem que pagar ele no mês posterior. Agora o governo está dando, deu uma merda aí do coronavírus, ele diz, não, nós vamos segurar 60 dias. Então, o que você tem que pagar agora, você vai pagar daqui a 60 dias, tá? Então, às vezes, o governo dá, geralmente, ele fecha a quinzena e dá mais 10 dias. Geralmente, esse é o prazo, tá? Mas esse é um outro caso que tu está fazendo crédito de imposto, tá? Não é o pagamento. Tu está usando um crédito de uma outra empresa que não pode usar o crédito e ela está te vendendo esse crédito, tá? oi? Então, esse é o crédito que tu está falando aí. Certo? Ok? Tá? Eu vou... tem algumas provisões e apropriações, tá? Que eu vou falar também agora, depois do... Eu vou fechar essa nossa aula aqui, tá? Vou abrir a terceira aula lá, o terceiro tópico da aula que está lá. Eu vou abrir ele e aí a gente volta aqui a falar na sequência, tá? Mas eu quero falar um pouquinho rapidamente das provisões, das apropriações e das contas redutoras, tá? Na verdade, deixa eu ir começando, tá? As provisões, eu vou ter provisão de 13º, de férias, tá? Que são coisas que a empresa tem que pagar, mas ela não paga no dia. Então, o que ela faz? Ela faz uma provisão e ela lança esse valor como... ela vira uma despesa, mas ela não paga. Ela só vai pagar no futuro. Então, ela lança isso lá como uma provisão a pagar dentro do passivo circulante. Então, tem a provisão de férias, tem a provisão de 13º, tá? Que vão estar lá colocados, tá? Às vezes tem uma provisão para juros, tá? Também, quando tem alguma operação financeira, ele vai gerar juros no futuro, né? Por causa de variação de taxas, alguma coisa assim, tá? Então, eu tenho algumas provisões que elas vão estar lá no passivo, que é uma conta, como se fosse uma conta a pagar. Ela é uma conta que eu vou ter que recolher no futuro. Provisão de férias, 13º principalmente, tá? Então, tem juros aí também, mas isso nós vamos ver aí ao longo do tempo, tá? As apropriações, tá? E aqui eu vou parar então e eu volto para falar aqui sim daquela depreciação que eu disse para vocês que eu ia comentar com mais detalhes, tá? Então eu vou dar uma paradinha aqui e já retomo aqui na nossa próxima atividade, tá? Já começa outra aqui, ok? Ok. Beleza, já voltamos. Alô, pessoal? Oi, senhor. Eu só vou dar uns 5 minutinhos só para gravar, tá? Mas assim que terminar aqui, eu já entro na próxima aula. Só vou gravar aqui e levar os 5 minutinhos e já abro a próxima aula, tá? Então vamos combinar daqui a 5 minutos, tá? Me dá 5 minutinhos aí, a gente entra lá, vamos botar aqui, 8 para as 9. Tá certo. Ok?